1 Pedro. Cafos Aleph. Capítulo 1. Cafos, conhecido por Pedro, apóstolo de Yahshua Mashiach, aos residentes temporários espalhados por Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, aos escolhidos segundo a presciência do Criador, o Pai, purificados pelo Espírito, com o objetivo de serem obedientes e receberem a aspersão do sangue de Yahshua Mashiach. Que vocês tenham cada vez mais bondade merecida e harmonia. Louvado seja o Criador e Pai do nosso Mestre Yahshua Mashiach, pois, segundo a sua grande compaixão, Ele nos deu um novo nascimento para uma esperança viva por meio da ressurreição de Yahshua Mashiach dentre os mortos, para uma herança imperecível, sem mancha e que não se apaga. Ela está reservada nos céus para vocês, que estão sendo resguardados pelo poder do Criador, por meio da fé, para uma salvação pronta para ser revelada no tempo do fim. Por causa disso vocês se alegram muito, embora seja necessário, por algum tempo, que fiquem aflitos por causa de várias provações, a fim de que a qualidade provada da sua fé, que tem muito mais valor do que o ouro que perece, apesar de ter sido provado por fogo, seja considerada a razão para louvor, poder e honra na revelação de Yahshua Mashiach. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. Embora não o vejam agora, exercem fé nele e se alegram muito com uma alegria indescritível e honrosa, à medida que alcançam o alvo da sua fé, a sua salvação. Sobre essa salvação, os profetas que profetizaram a respeito da bondade merecida destinada a vocês fizeram diligente investigação e cuidadosa pesquisa. Eles procuravam saber o tempo específico e as circunstâncias que o Espírito neles indicava a respeito do Mashiach, quando o Espírito dava testemunho antecipado sobre os sofrimentos que o Mashiach teria de suportar e sobre a honra que se seguiria. Foi-lhes revelado que estavam servindo não a si mesmos, mas a vocês, no que diz respeito às coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que lhes declararam as boas novas com o Espírito eterno enviado do céu. São essas coisas que os mensageiros têm grande desejo de entender. Por isso, preparem a mente para a atividade, mantenham inteiramente os sentidos, fixem a esperança na bondade merecida que lhes será trazida na revelação de Yahshua Mashiach. Como filhos obedientes, parem de se amoldar aos desejos que tinham antes na sua ignorância, mas, assim como é perfeito o que o chamou, tornem-se perfeitos em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam perfeitos, porque eu sou perfeito. E se vocês invocam o Pai, que julga imparcialmente segundo a obra de cada um, comportem-se com temor durante o tempo em que são residentes temporários. Pois vocês sabem que não foi com coisas perecíveis, com prata ou ouro, que foram libertados do seu modo de vida fútil, transmitido a vocês pelos seus antepassados. Mas foi com sangue precioso, como o de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o do Mashiach. É verdade que ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado no fim dos tempos por causa de vocês. Por meio dele vocês creem no Criador, aquele que o levantou dentre os mortos e lhe deu honra, para que a fé e a esperança de vocês estejam no Criador. Agora que vocês se purificaram pela sua obediência à verdade, tendo como resultado o amor fraternal sem hipocrisia, amem uns aos outros intensamente, de coração. Pois foi dado a vocês um novo nascimento, não por semente perecível, mas por semente imperecível, por meio da palavra do Criador vivente, o qual permanece para sempre. Pois todos os homens são como a relva, e toda a sua honra é como a flor do campo. A relva seca e a flor cai, mas a declaração de Yahweh permanece para sempre. E essa declaração são as boas novas que foram anunciadas a vocês. 1 Pedro. Cafos Aleph. Capítulo 2. Assim, livrem-se de toda a maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja e de toda a calúnia. Como bebês recém-nascidos, desenvolvam um forte desejo pelo leite não adulterado da palavra, para que, por meio dele, cresçam para a salvação, já que tiveram provas de que o Mashiach é bondoso. À medida que se aproximam dele, uma pedra vivente rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa para o Criador, vocês mesmos, como pedras viventes, estão sendo edificados como casa espiritual para ser um sacerdócio sagrado, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, aceitáveis ao Criador, por meio de Yahshua Mashiach. Pois certa passagem das Escrituras diz: vejam, eu ponho em Sião uma pedra escolhida, uma preciosa pedra angular de alicerce, e ninguém que nela exercer fé ficará decepcionado, jamais. Portanto,
É para vocês que ele é precioso, porque vocês são crentes. Mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a principal pedra angular, e uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Eles tropeçam porque são desobedientes à palavra. Foram designados para esse fim. Mas vocês são raça escolhida, sacerdócio real, nação pura, povo para propriedade especial, para que divulguem as qualidades excelentes daquele que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Porque antes vocês não eram povo, mas agora são povo do Criador. Antes vocês não haviam sido tratados com compaixão, mas agora receberam compaixão. Amados, eu os exorto como a estrangeiros e residentes temporários que continuem se abstendo dos desejos carnais, que guerreiam contra vocês. Mantenham uma boa conduta entre as pessoas das nações, para que, quando os acusarem de ser malfeitores, elas sejam testemunhas oculares das boas obras de vocês, e em resultado disso, louvem ao Criador no dia da sua inspeção. Por causa do Machia, sujeitem-se a toda a criação humana, quer a um rei, como superior, quer a governadores, como enviados por ele para punir malfeitores e louvar os que fazem o bem. Pois é da vontade do Criador que por fazer o bem, vocês silenciem a conversa ignorante de homens insensatos. Sejam como pessoas livres, usando a sua liberdade não como disfarce para fazer o que é errado, mas para serem servos do Criador. Honrem a homens de todo tipo, tenham amor pela inteira fraternidade, tenham temor do Criador, honrem o Machia. Que os servos estejam sujeitos aos seus governantes com todo o temor que lhes é devido, não somente aos bons e razoáveis, mas também aos que são difíceis de agradar. Pois, quando alguém suporta dificuldades e sofre injustamente por causa da sua consciência diante do Criador, isso é agradável. Pois que mérito vocês têm se são espancados por pecarem e suportam isso? Mas, se vocês suportam sofrimento porque estão fazendo bem, isso é agradável ao Criador. De fato, para isso vocês foram chamados, porque o próprio Machia sofreu por vocês, deixando um modelo para seguirem fielmente os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem se achou falsidade na sua boca. Quando estava sendo insultado, não respondia com insultos. Quando estava sofrendo, não ameaçava, mas confiava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou os nossos pecados no seu próprio corpo, no madeiro, para que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. E pelos ferimentos dele vocês foram curados. Porque vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor e superintendente das suas almas. 1 Pedro. Cafos Aleph. Capítulo 3. Da mesma maneira, você, esposa, esteja sujeita ao seu marido, de modo que, se ele não for obediente à palavra, seja ganho sem palavras, por meio da conduta de sua esposa, por ter sido testemunho ocular de sua conduta casta junto com profundo respeito. Que o seu adorno não sejam as coisas externas, cabelos trançados, o uso de enfeites de ouro ou de roupas finas, mas seja a pessoa secreta do coração com o adorno imperecível do espírito calmo e brando, que é de grande valor aos olhos do Criador. Pois era assim que as leais mulheres do passado que esperavam no Criador se adornavam, sujeitando-se ao marido, como Xara conhecida por Sara, que obedecia a Abraão, chamando de rei. Você será filha dela, desde que continue a fazer o bem e não se deixe dominar pelo medo. Da mesma maneira, você, marido, continue a morar com a sua esposa segundo o conhecimento. Dê-lhe honra como a um vaso mais frágil, o feminino, visto que ela também é herdeira com você do favor imerecido da vida, a fim de que as suas orações não sejam impedidas. Por fim, sejam todos unidos na mente, tenham empatia, amor fraternal, terna compaixão e humildade. Não paguem mal com mal, nem insulto com insulto. Em vez disso, retribuam com uma bênção, pois vocês foram chamados para esse proceder, a fim de herdar uma bênção. Pois aquele que ama a vida e quer ver dias felizes deve resguardar a sua língua do mal e os seus lábios de falar mentiras. Que ele se desvie do mal e faça o bem, que ele busque a harmonia e se empenhe por ela. Porque os olhos de Iau estão sobre os justos, e os seus ouvidos escutam as súplicas deles, mas a face de Iau se volta contra os que fazem coisas más. Realmente, quem prejudicará vocês, se forem zelosos do que é bom? Porém, mesmo que sofram por causa da justiça, vocês serão felizes. No entanto,
Não temam o que eles temem nem fiquem perturbados. Mas louvem o Machia como rei no seu coração, sempre prontos para fazer uma defesa perante todo aquele que lhes exigir uma razão para a esperança que vocês têm, fazendo isso, porém, com brandura e profundo respeito. Mantenham uma boa consciência, de modo que, sempre que falarem contra vocês, aqueles que falam contra vocês fiquem envergonhados por causa da sua boa conduta como seguidores do Machia. Pois é melhor vocês sofrerem por fazer o bem, se for da vontade do Criador permitir isso, do que por fazer o mal. Pois o Machia morreu de uma vez para sempre pelos pecados, um justo pelos injustos, a fim de conduzir vocês ao Criador. Ele foi morto na carne, mas recebeu vida no Espírito. E assim ele foi e pregou aos espíritos em prisão, que tinham sido desobedientes quando o Criador esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto se construía a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8, foram levadas a salvo através da água. A imersão, que corresponde a isso, também salva vocês agora, não pela remoção da sujeira da carne, mas pela solicitação de uma boa consciência ao Criador, por meio da ressurreição de Yahshua Machia. Ele está à direita do Criador, pois foi para o céu, e mensageiros, autoridades e poderes foram sujeitos a ele. 1 Pedro. Cafus Aleph. Capítulo 4. Visto que o Machia sofreu na carne, armem-se também da mesma disposição, porque a pessoa que sofre na carne abandonou os pecados, a fim de viver o resto do seu tempo na carne não mais para os desejos dos homens, mas para a vontade do Criador. Pois no passado vocês gastaram tempo suficiente fazendo a vontade das nações, quando vocês viviam em conduta insolente, em paixões desenfreadas, em embriaguez, em festas descontroladas, em bebedeiras e em idolatrias ilícitas. Eles ficam intrigados porque vocês não continuam a correr com eles no mesmo proceder decadente de devassidão, e por isso falam mal de vocês. Mas essas pessoas prestarão contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. De fato, é por isso que as boas novas foram declaradas também aos mortos, para que, embora sejam julgados na carne do ponto de vista dos homens, eles vivam em harmonia com o Espírito do ponto de vista do Criador. Mas está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sejam sensatos e sejam vigilantes no que se refere às orações. Acima de tudo, tenham intenso amor uns pelos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sejam hospitaleiros uns com os outros, sem resmungar. Conforme cada um recebeu um dom, use-o ao servir os outros como bom administrador da bondade merecida do Criador, que é expressa de vários modos. Se alguém fala, faça isso como quem fala as proclamações do Criador. Se alguém serve, faça isso na força que o Criador fornece, para que, em todas as coisas, o Criador seja louvado por meio de Yahshua Machia. A honra e o poder são dele para todos sempre. Assim seja. Amados, não se surpreendam com as duras provações que vocês estão passando, como se algo estranho estivesse lhes acontecendo. Ao contrário, continuem a se alegrar na medida em que participam dos sofrimentos do Machia, para que vocês também se alegrem e fiquem cheios de alegria durante a revelação da honra dele. Se estão sendo desonrados por causa do nome do Machia, vocês são felizes, porque o Espírito de honra, sim, o Espírito do Criador, está repousando sobre vocês. No entanto, que nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, malfeitor ou intrometido nos assuntos dos outros. Mas, se alguém sofre como machiânico, não se envergonhe, mas continue louvando ao Criador ao levar esse nome. Pois este é o tempo determinado para o julgamento começar com a casa do Criador. Ora, se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não são obedientes às boas novas do Criador? E se o justo está sendo salvo com dificuldade, o que acontecerá com o ímpio e com o pecador? Assim, que aqueles que estão sofrendo em harmonia com a vontade do Criador se entreguem aos cuidados de um Criador fiel, ao passo que praticam o bem. 1 Pedro. Cafus Aleph. Capítulo 5. Portanto
que também sou ancião, testemunho dos sofrimentos do Machia e participante na honra que será revelada, faço este apelo aos anciãos entre vocês: pastoreiem o rebanho do Criador, que está aos seus cuidados, servindo como superintendentes não por obrigação, mas de boa vontade perante o Criador, não por amor ao ganho desonesto, mas com entusiasmo, não dominando sobre os que são a herança do Criador, mas tornando-se exemplos para o rebanho. E quando o pastor principal tiver sido manifestado, vocês receberão a imperecível coroa de honra. Da mesma maneira, vocês, homens mais jovens, sujeitem-se aos homens mais velhos. Todos vocês, porém, revistam-se de humildade uns para com os outros, porque o Criador se opõe aos arrogantes, mas concede bondade merecida aos humildes. Portanto, humilhem-se sob a mão poderosa do Criador, para que ele os enalteça no tempo devido, ao passo que lançam sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Mantenham os sentidos, sejam vigilantes. Seu adversário, o maligno, anda em volta como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Mas tomem posição contra ele, firmes na fé, sabendo que a inteira fraternidade dos seus irmãos no mundo está passando pelos mesmos sofrimentos. Porém, depois de vocês terem sofrido por um pouco, o próprio Criador de toda a bondade merecida, que os chamou à sua eterna honra em união com o Machia, completará o treinamento de vocês. Ele os fará firmes, ele os fará fortes, ele os porá sobre firmes alicerces. Dele seja o poder para sempre. Assim seja. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, eu lhes escrevi em poucas palavras para os encorajar e lhes assegurar de que essa é a verdadeira bondade merecida do Criador. Mantenham-se firmes nela. Aquela que está em Babilônia, e que foi escolhida como vocês, lhes manda saudações, e também Marcos, meu filho. Cumprimentem uns aos outros com beijo fraterno. Que todos vocês, que estão em união com o Machia, tenham harmonia.